Olá, meus queridos, o Calvo está falando. Mais uma vez estamos por aqui e esta é a segunda parte do confronto. O Calvo confrontando Calvino. Vem comigo porque hoje nós temos um encontro marcado. Pronto, meus irmãos, está aqui mais uma vez o Calvo. E na segunda parte do confronto, o Calvo confrontando Calvino. Calvino, o homem que tinha o poder de persuadir, o homem que criou ideologias, que até hoje trouxe confusões, né? Trouxe debates, embates e, diria os irmãos, turbações. Desta feita agora nós precisamos analisar o artigo dele, a ideia dele de dizer que o sacrifício é limitado, o sacrifício é seletivo. E quem conhece um pouco da teologia da cruz vai perceber nitidamente, claramente, que o sacrifício do Calvário é oferecido a todos os homens. Esse John Calvino que bebeu de muitas fontes, alguns e lugares exerceram influência sobre a sua vida. Muito cedo esse rapaz talvez não tivesse a pretensão de ser um paróquio, mas era um desejo incisivo do seu pai, ardente, né? Acentuado do seu pai, que ele ingressasse no mundo sacerdotal e fez de tudo para que isso ocorresse, porém com desentendimentos de autoridades católicas, o seu pai percebe que não havia condições. E Calvino vai ingressar no universo do direito, mergulhar no mundo jurídico. E isso você vai entender que, para mim, foi um detalhe extremamente importante para mostrar o poder que ele tinha de persuadir pessoas. O poder do argumento, a arte da argumentação. Talvez isso fez com que muitos seguissem as suas falácias, né? As suas ideologias. Mas ele não era essa pessoa tão considerada na prática predestinado, embora defendesse essa tese, né? Se você olhar os históricos, os traços, os contornos desse homem, você vai perceber que as coisas não eram como ele dizia. Por exemplo, esse homem bebeu de fontes filosóficas, mergulhou nesse universo, e há quem o considere inicialmente como humanista, né? Ele justificava a existência pelas questões humanísticas, né? E alguém vai dizer, não, mas ele recorreu a isso para dominar as línguas hebraica, grega, latim, para ter a visão perfeita do contexto bíblico, sob o ponto de vista dos originais, né? Mas a verdade é que Calvino, ele, em Genebra, Estrasburgo, Paris e parte da França, ele mergulha, ele passeia, ele tem períodos, ele se mistura com diversos tipos de ideias, né? Inclusive apaixonado por artes. E aí você vai ver um Calvino que, sobretudo, ele não gostava de ser confrontado. Calvino, ele me parece que era o senhor das verdades. E por que as pessoas enaltecem ele tanto, né? Inclusive os seguidores dele, que dizem ser reformados, bate tanto no universo pentecostal clássico, né? Eu me lembrei agora que no confronto e no debate com Serveto, que era um médico espanhol, tinha posicionamentos exagerados e até deturpados com relação à ética trinitária, e por diversas vezes manteve um diálogo com Calvino, com cartas, né? E trocavam informações até que ficou bastante caloroso, e esse Serveto foi acusado de heresia. Sendo levado a julgamento, Calvino
serve e, na verdade, é testemunha desse julgamento, apresentando essas cartas que ele trocava com o Serveto. Curioso isso, porque se a graça é irresistível, né, e a graça é o perdão concedido, era para Calvino não se envolver sendo coautor dessa execução. E a verdade é que Serveto foi executado e Calvino sendo coparticipante disso, né? E muitos outros processos. Ele exercia sim um poder político em Genebra, tinha o poder da manipulação, de persuadir, né, parte dos movimentos políticos. Ele sempre estava, alguém diz, não, mas ele intimidava pela sua moral, pelo seu poder de argumentação. Calvino não tinha nada a ver com política, mas o fato é que ele, por ter cursado direito, entrou nesse universo jurídico, e muitas punições, muitos julgamentos, nessa época, de pessoas que foram executadas. Então, o que ocorre é o seguinte: como é que pode um líder que foi, para ser justo, ele tem contribuições sim para a reforma, nem tudo de Calvino é desastroso, mas como é que pode alguém agir dessa forma? Aí você me pergunta, Calvo, por que ele agiu? No mínimo, eu tenho uma resposta. Que resposta? Serveto e outros que não faziam parte, não aceitavam essas ideologias dele, era considerado como predestinado ao inferno. Só pode ter sido isso para ele tomar atitudes radicais. Um homem marcado por muitos conflitos, né? Muitos embates, vem estabelecer como princípio de verdade essas institutas carregadas de heresia, e quem não conhece a sua história, a sua forma de agir, as fontes onde ele bebeu, né, as suas influências, inclusive do Martin Bucer, que também defendia essa ideia desastrosa da salvação, da expiação limitada. E aí, como não tinha uma voz na época, né, eram poucos, se aceitou isso com facilidade, até Jacob Armínio se levantar, e eu quero aplaudir, para se contrapor essas ideologias que causaram problemas na história da igreja, pois até hoje as pessoas acreditam nessa ideia de que Cristo morreu só por um grupo de pessoas. Então, na mente dele, morreu por ele, não por Serveto e por outros, né, que foram executados. Não foram executados, tá? Pela Igreja Católica, não, nessa época. Eram de pessoas que se diziam puritanos, seguidores das ideias, né, de muitos, dos anabatistas e companhia limitada. Então, nesse vídeo curto, aqui vai o segundo confronto. Calvino, você foi infeliz quando disse que a expiação é seletiva e limitada. A salvação é para todos os homens. E o Calvo está falando aos calvinistas.